Então, começando o nosso resumo sobre a nossa primeira aula do WCM. O que eu apresentei para vocês? O que é o WCM, como que ele surgiu, quais são os pilares, qual a diferença do Lean do WCM, os objetivos e metas do WCM, o que é um pouco sobre o WCM Lite e o mercado de trabalho. Falando um pouco já sobre o mercado do trabalho, é muito importante, profissionais que tenham conhecimento sobre o WCM hoje em dia no mercado, conseguem trabalhar em praticamente qualquer área da manufatura. Então o WCM abre muitas portas. Um profissional, mesmo que ele não tenha tido experiência prática sobre atuação, nunca tenha trabalhado com o WCM, se ele tiver o conhecimento sobre todos os pilares, o que é o passo a passo, quais são as metodologias e ferramentas utilizadas nos pilares, qual o objetivo e metas de cada pilar, ele consegue trabalhar em praticamente qualquer área. Ele consegue se candidatar a qualquer vaga e consegue, dentro da manufatura, né? E consegue conversar com o entrevistador e mostrar o conhecimento que ele tem, um conhecimento profundo sobre aquela área em que a oportunidade, a vaga está aberta, mesmo que ele nunca tenha trabalhado. Eu sou um exemplo disso, eu nunca tinha trabalhado com logística e eu passei num processo seletivo, fui aprovado num processo seletivo para trabalhar na engenharia de logística. Por quê? Porque eu sabia e tinha domínio sobre o que era o WCM e tinha, mais importante, tinha domínio sobre o que era o passo a passo do pilar de logística. Então, mesmo que eu nunca tivesse trabalhado com logística, eu sabia que quando eu entrasse, o que eu deveria fazer, por onde eu deveria começar, quais eram os passos que eu deveria dar para fazer com que a logística funcionasse bem. Então, isso que é muito importante. Mesmo que você nunca tenha trabalhado com WCM, se você tiver conhecimento do que é cada pilar, por exemplo, o pilar da qualidade, o que ele deve fazer, o pilar de engenharia logística, o que ele deve fazer, o pilar de WO, que é de Workplace Organization, organização do posto de trabalho, mais uma engenharia do processo, o que ela deve fazer, um pilar de segurança do trabalho, o que deve fazer, se você tiver domínio do passo a passo, das metodologias, de como chegar na perfeição, você está apto a trabalhar em qualquer área. Então o WCM ele abre muitas portas para pessoas que querem mudar a sua área de trabalho, querem mudar o seu foco, para pessoas que ainda não sabem, estudantes universitários que ainda não sabem em qual área se identifica mais, aonde que quer atuar. Também é muito interessante porque ele abre um leque de todas as áreas da manufatura onde que você pode atuar, e para profissionais que estão buscando uma oportunidade de trabalho dentro do mercado. Então, o que é o WCM? O WCM vem das siglas WCIM, que é World Class Manufacturing, no português, manufatura de classe mundial. O que é uma manufatura de classe mundial? O que é o WCM, enfim? É um sistema de produção, um modelo de produção ou uma gestão de produção. Seja como você quiser chamar, o WCM ele é o DNA de uma organização da manufatura. Ele funciona como? É a forma com que a empresa, a organização trabalha. Então, fazendo aqui uma comparação, uma analogia aqui, como se a empresa fosse um aparelho celular e o sistema operacional que faz o celular trabalhar é o WCM. Então, é a forma como a empresa trabalha. O WCM ele não é um projeto. Muita gente fala que é o projeto WCM, mas ele não é um projeto. O projeto tem início, meio e fim. O WCM não, ele só tem início. Ele não tem fim. É uma empresa que implementa e coloca o DNA da empresa, adota como DNA da empresa. O WCM ela só tem data para início, não tem data para fim. Então o WCM é como a empresa trabalha, a forma com que ela atua. Então, como é que surgiu o WCM? Como que nasceu o WCM? Da onde que ele veio? Bem, o WCM nasceu dentro do grupo Fiat. Em meados dos anos 2000, aí na década dos anos 2000, a Fiat buscava um novo modelo de produção, uma nova forma de produzir com menos custos, para se tornar mais competitiva no mercado. Então, o que a Fiat fez? Tentou implementar diversas iniciativas de melhoria contínua dentro das suas fábricas, mas não obteve o resultado que desejava. Então, eles contrataram uma consultoria do professor Dr. Hajime Yamashina, um grande estudioso do sistema Toyota de produção, o TPS, ou Lean Manufacturing, e essa consultoria começou a implementar um modelo WCM dentro da Fiat.
Então, o que o doutor e professor Yamashina fez? Ele pegou o Lean tradicional, o Lean Manufacturing, que já é conhecido no sistema Toyota, dividiu, deixou um pouco mais didático, dividiu em pilares, pegou o Lean todo, dividiu em pilares, depois eu vou mostrar para vocês mais à frente nas próximas aulas, dividiu em pilares técnicos e pilares gerenciais, e dividiu os pilares em 7 passos. Então ele trouxe uma metodologia mostrando um passo a passo de implementação do Lean Manufacturing. Então dividiu o Lean Manufacturing em pilares, metodologia de 7 passos e chamou tudo isso de WCM. Com isso, a Fiat começou a implementar o WCM em uma área modelo da sua fábrica na Itália. Então escolheu uma fábrica da Itália e achou uma área modelo para fazer um experimento de como é que seria o funcionamento do WCM. Então implementou nessa área modelo todos os pilares do WCM e viu que teve um grande resultado. Então começou um plano de expansão. Foi para a primeira expansão, segunda expansão, terceira expansão e foi expandindo até chegar o WCM em toda a fábrica. Depois que implementou todo o WCM em uma fábrica da Fiat na Itália, começaram a expansão para outras fábricas do grupo Fiat, do ramo automotivo ainda. Depois começou a expansão para outros segmentos e outras marcas do grupo Fiat. O grupo Fiat, para quem não sabe, é um grupo que tem diversas marcas em diversos segmentos. Por exemplo, tem a Case, que é de tratores, New Holland, que também é de tratores, Iveco, de caminhões, o Jeep, FPT, que é de componentes, como motor de carro, por exemplo, Magnete Marelli, que é de componentes automotivos, a Comal, Lancia, são tudo marcas aqui, fábricas que pertencem ao grupo Fiat. Então a Fiat começou implementando na sua fábrica, foi expandindo para outras fábricas, depois expandiu para outros segmentos e começou a expansão para fornecedores. A partir daí eles já tinham todo o domínio do WCM, não precisavam mais da consultoria do professor Yamashina. O professor Yamashina foi contratado por outros grupos também. Então atualmente o grupo Unilever, que detém aí as marcas, é dono das marcas Kibon, Maizena, Cif, Axe, Comfort, Dove, etc. Mais uma grande quantidade de marcas aí. E o grupo Whirlpool, que no Brasil atua com as marcas Brastemp e Consul, mas fora do Brasil tem outras marcas, é uma grande potência aí na linha branca. Então hoje em dia outros grupos tão grandes quanto o grupo Fiat também estão implementando o WCM. Então vejam a oportunidade que tem para profissionais, quantidade de fábricas que estão trabalhando, grandes fábricas multinacionais no mundo todo estão migrando para o sistema WCM. Por quê? Porque traz muito resultado e existe uma carência muito grande de profissionais que tenham conhecimento do WCM no mercado. Como essas fábricas estão implementando a uma velocidade muito rápida, eles precisam de pessoas que tenham muito conhecimento do WCM para entrar já nos seus times, já sabendo e jogando, entrar jogando, como se diz, no meio da indústria, aí, entrar jogando, que significa o quê? Já contratar pessoas que já tenham conhecimento do WCM para que já entrem implementando e fazendo a expansão das metodologias para as áreas modelos, para as outras áreas. Então essa aqui é como o grupo Fiat começou com a implementação em uma área modelo e depois foi expandindo e hoje está já em outros grupos no mundo todo a implementação do WCM. Mas qual que é a principal diferença sobre o Lean e o WCM? Bem, o Lean atua desta forma. Essa é uma das principais ferramentas do Lean, que é chamada de VSM, ou Value Stream Mapping, o mapeamento de fluxo de valor. Para que serve o mapeamento de fluxo de valor? Ele faz um mapeamento entre os processos da fábrica toda, mapeando desde o fornecedor até todo o planejamento de produção, até chegar no cliente, e passando aqui desde o abastecimento de matéria-prima, passando por todos os processos da fábrica até a entrega ao cliente. E isso é medido o quê? O tempo e os estoques, né, dos processos e os tempos em que demora desde que o cliente pede o produto até que ele receba, que é chamado termo de lead time. Então, dentro disso, do mapeamento, é feito um mapeamento da situação atual e depois um mapeamento da situação futura, onde vão ser detectadas oportunidades de Kaizen, onde que eu posso melhorar meus processos. Então essa é a forma como que o Lean atua, onde o Lean
enxerga as oportunidades de melhoria dentro da sua cadeia de valor. Então essa é a abordagem do Lean. É assim que o Lean faz para detectar oportunidades de melhoria, aonde que ele consegue melhorar seus processos. E como que é a abordagem do WCM? Bem, o WCM já é uma abordagem um pouco diferente. O WCM ele tem uma abordagem um pouco mais seguida por custos. O que orienta o WCM são os custos. E o WCM ele tem um pilar que é chamado de Cost Deployment, que vai fazer um rastreamento e um levantamento de todos os custos e perdas dentro da fábrica. Então aqui tem um exemplo para vocês. Tem um pilar no WCM que depois eu vou explicar para vocês mais em detalhe, que ele se chama Cost Deployment, que é o desdobramento de custo. Então esse gráfico aqui ilustra isso. Claro que é um exemplo, mas está aqui. Ele vai dar aqui, ó, total de perdas dentro da fábrica. São 10 milhões de reais a fábrica perdeu. Mas como é que ela perdeu isso? Perdeu 4 milhões com tempo de setup, 3 milhões com quebra de máquina, 1 milhão e 500 com defeito de qualidade, 800 mil com NVA, atividades que não agregam valor, 444 com energia, 256 com perdas de logística, falta de abastecimento de material, etc. Então aqui estão as principais perdas da fábrica. Mas como é que o Cost Deployment faz isso? Tem uma série de levantamento de dados e cálculos que eles fazem para saber quanto que eu estou perdendo de dinheiro com meus tempos de setup. Se minha máquina demora 1 hora, 30 minutos, 20 minutos, 10 minutos, 2 horas, 4 horas, 5 horas para fazer setup, isso tudo representa dinheiro. Tempo é dinheiro dentro da indústria, nunca se esqueçam. Então isso envolve os custos. Isso daqui, o Cost Deployment vai nos dar um gráfico que vai nos mostrar onde que estão as maiores perdas aqui dentro da nossa fábrica. Com isso, o WCM vai fazer o quê? Vai chamar a atenção para as principais perdas. Vai pegar aqui, ó, por isso que eu circulei de vermelho, temos 4 milhões que perdemos, nossa maior perda é tempo de setup. Opa, então o que eu tenho que fazer agora? Agora eu vou desdobrar essa perda. Vou chegar aqui está o meu gráfico já desdobrado para tempos de setup, onde eu tenho aqui máquina por máquina ou área por área, processo por processo, meus tempos de setup convertidos aqui em dinheiro. Então, quanto que eu perdi em cada da minha máquina fazendo o tempo de setup. Então, ele vai nos mostrar aqui, ó, qual que é a minha máquina onde eu tenho o maior prejuízo com o tempo de setup. É a minha máquina número 3, então é nela que eu tenho que focar o meu Kaizen. Então é nela que eu vou abrir uma metodologia chamada SMED, por exemplo, um Kaizen de SMED, que é uma metodologia, o SMED, para quem não sabe, é uma metodologia que ataca tempos de setup, reduz tempos de setup. Então eu vou ter que abrir um Kaizen nessa máquina, vou formar um time de SMED para atacar essa perda, fazer com que eu deixe de gastar 1 milhão de reais. Então eu vou ter que abaixar esse tempo meu de setup para que essa perda não seja a maior, que eu reduza essa perda. Então essa é a abordagem do WCM. Essa é a grande diferença que tem do Lean para o WCM. O Lean, então recordando só rapidamente, o Lean é através do Value Stream Mapping, identifica as oportunidades de Kaizen, enquanto o WCM é pelo Cost Deployment, indicadores de estratificação de perdas do Cost Deployment. Então, pessoal, eu vou falar para vocês aqui agora sobre os pilares técnicos do WCM. O WCM é dividido em 20 pilares, tem pilares técnicos e pilares gerenciais. Hoje nós vamos falar aqui dos pilares técnicos, que são os mais importantes, que é os pilares que vão realmente para a prática, tá? Então, falando aqui dos 10 pilares técnicos. Quais são eles os pilares? Vou passar rapidamente cada um para vocês. O primeiro deles é segurança, que leva essas siglas aqui, SAF, que é de Safety. Então, Safety, segurança em inglês. Eu vou passar para vocês os termos em inglês, porque na indústria são os termos em inglês e cada pilar tem suas siglas. Então, vou preparar já vocês para que quando forem para a indústria, entrar numa fábrica ou precisarem usar numa entrevista, de repente, algum conhecimento sobre o WCM, vocês já estão habituados, já estão familiarizados com os termos que é utilizado na indústria. Então,
Primeiro pilar, segurança do trabalho, que esse é o pilar principal do WCM. É o pilar mais importante de todos, por isso que ele vem sempre apresentado por primeiro. Por quê? Porque a vida das pessoas é o bem mais valioso dentro de uma organização. Sem a segurança das pessoas, nada pode ser produzido. Então esse aqui é o primeiro pilar. Depois, temos aqui o Cost Deployment, que é desdobramento de custo. Esse é o pilar que é responsável pela redução de custo dentro das fábricas. Óbvio que todos os pilares têm essa responsabilidade, mas esse aqui é o responsável por mostrar aqueles gráficos que eu apresentei para vocês. Ele que vai converter e vai mostrar para todos os outros pilares dentro do WCM onde que a organização está perdendo mais dinheiro. Então ele é chamado aqui também de bússola do WCM, o Cost Deployment. Depois temos aqui o pilar de FI, que é o pilar de melhoria focada, Focused Improvement, que é o pilar que é das pessoas que detêm o maior conhecimento das metodologias de Lean. Então tem aqui uma caixinha de ferramentas escrito Kaizen, que é um grande símbolo que eles utilizam muito. Que é o que esse pilar? Ele é o pilar que tem conhecimento de todas as metodologias de melhoria contínua, de Lean Manufacturing, do sistema Toyota de produção. É ele que é responsável por controlar e gerenciar os Kaizens dentro da fábrica, é responsável também por desenvolver as pessoas junto com outro pilar que eu vou mostrar para vocês, mas ele é um pilar extremamente importante para a cultura Lean dentro da fábrica. Então esse aqui é o pilar de FI. Depois temos o pilar de meio ambiente, que é representado por essas siglas ENV, de Environment, que significa meio ambiente em inglês. Então o WCM também pensa no meio ambiente, tem aí um pilar exclusivo só para atacar perdas e melhorar as atividades que envolvem o meio ambiente dentro de uma fábrica. Também temos o pilar de WO, que é uma sigla WO, é de Workplace Organization, que é Organização do Posto de Trabalho. Esse é o pilar que olha para todas as atividades que envolvem o trabalho do operador. Então é facilitar a vida do operador, para isso que serve esse pilar. Melhorias de ergonomia do posto de trabalho do operador, procedimentos de produção, padronização de trabalho, tudo isso envolve redução de desperdício, também envolve o pilar de WO. É facilitar e reduzir os custos de operações tudo que cerca as atividades de processo dentro da produção. É facilitar a vida dos operadores. Junto com esse pilar caminha o pilar do quê? Falando de operador, temos que falar de materiais, de logística. Então esse pilar LCS é o que? Logística. Logistics and Customer Service. É o que muitos chamam só de pilar de logística. Tá tudo bem, não tem problema nenhum. É logística e atendimento ao cliente. Mas dentro da fábrica, quem são os clientes? São sempre a produção. Então esse pilar tem o objetivo do quê? Abastecimento de materiais, fazer que não falte nada de material dentro da fábrica. Obviamente que com o menor custo possível. Então, um pilar de logística. Temos aqui um pilar também que caminha junto com o pilar dos operadores, que é o quê? Autonomous Maintenance, manutenção autônoma, o pilar de AM, que é manutenção autônoma. É fazer com que o operador faça atividades autonomamente que facilitem a vida do pessoal da manutenção. É fazer com que o operador se torne dono da máquina a ponto dele fazer atividades para rentabilizar a vida útil da máquina e ele se sentir realmente dono da máquina. Cuidar das máquinas que tem, seguindo um passo a passo. Esse é o pilar de manutenção autônoma. Obviamente que junto com manutenção autônoma, vamos ter o pilar de PM, que é o quê? Professional Maintenance, manutenção profissional. Que é daí aquela manutenção que é mais técnica, aquela manutenção mais específica, que requer um conhecimento técnico muito maior, que são manutenções que não dá para o operador fazer. Então aqui tem o pilar de manutenção
profissional. Depois temos o pilar de EEM, que significa Early Equipment Management, que é a gestão antecipada do equipamento. Por quê? Muitas vezes as fábricas implementam o Lean Manufacturing, implementam o sistema Toyota, como quiserem chamar, porém depois, ao adquirir novos equipamentos, os equipamentos vêm sem nada. E aí tem que começar tudo do zero a implementação de Lean nesses equipamentos. Então esse pilar cuida do quê? Para o pessoal das engenharias aí que estão comprando equipamentos, os equipamentos já venham com conceitos do WCM implementados. Então o WCM ele cuida de tudo que está dentro da fábrica e tudo que está chegando também. Junto com esse pilar, tem o pilar de EPM, que é Early Project Management, gestão antecipada de projetos. É a mesma coisa que aquele lá, só que aquele lá é voltado para equipamentos, enquanto esse é para projetos. Projetos startup dentro das empresas, tryout de máquinas, novas plataformas que estão entrando, novos produtos que estão entrando, vão ser lançados dentro das companhias. É necessário aqui ter uma gestão antecipada para que os projetos já venham com metodologias implementadas de WCM, para a fábrica não ter que ficar andando em círculo. Ok? Então esse é o pilar de EPM. Temos também o pilar de controle de qualidade, Quality Control, que ele cuida da qualidade do produto. Esse é muito óbvio, esse pilar. As empresas olham já bastante pela qualidade do produto e esse pilar ele tem o passo a passo para fazer toda a gestão da qualidade dentro da fábrica. E também, por último aqui, mas não menos importante, ou melhor, um dos mais importantes pilares é o pilar de People Development, desenvolvimento de pessoas. Por quê? O WCM são feitos por pessoas, os pilares do WCM são feitos por pessoas. Qualquer indústria, qualquer organização, qualquer produção, qualquer empresa são feitos por pessoas. Por mais automação que elas tenham, sem automação a empresa funciona, mas sem pessoas não. E para o WCM acontecer é necessário desenvolver as pessoas têm que ter conhecimento. É um pouco disso que eu estou fazendo com vocês, multiplicando o meu conhecimento para vocês. Então é muito importante, esse pilar geralmente fica com o pessoal do RH. Para quê também? Para fazer e quebrar paradigmas do que o RH, como é que o RH tradicionais trabalham? Só fazem pagamento do pessoal, contratação e demissão, mais nada. Então ele traz uma visão diferente, o RH tem total responsabilidade em desenvolver as pessoas dentro da fábrica. Fazer um plano de carreira, fazer um plano de treinamento e de desenvolvimento para as pessoas nas metodologias do WCM. Então aqui até tem um diferencial que eu vou abordar para vocês nas próximas aulas aí. Mas esse pilar atua muito em conjunto com o FI e com o pilar de Cost Deployment. Por quê? Vou dar um exemplo aqui bem rápido para vocês. Quando o Cost Deployment traz aquele gráfico que eu mostrei para vocês, vou colocar ele aqui de volta. Traz este gráfico dizendo, olha, aqui estão nossas principais perdas e a nossa principal perda hoje é setup. Aí o pilar de FI, que é o que tem todo o conhecimento das metodologias, vai dizer, opa, para eu atacar minha perda de setup, eu tenho que ter conhecimento a minha ferramenta que eu tenho é a chamada SMED. Aí ele vai consultar o pilar de desenvolvimento de pessoas. Cadê aqui? Está aqui está o desenvolvimento de pessoas, que vai dizer, olha, quem tem conhecimento de SMED na fábrica é o João, a Maria e o Pedro. Eles três podem abrir, têm conhecimento suficiente para abrir kaizens de SMED para reduzir tempo de setup. Então eles vão atacar essa perda. E aí o pessoal do Cost Deployment vai dizer aqui, opa, então vou cadastrar aqui essa perda, quem vai reduzir vai ser o João, Maria e o Pedro, e agora me tragam aqui o cronograma de implementação do projeto. Então é assim que funciona o WCM de forma bem resumida. São pilares, é importante vocês entenderem que o quê? Se a pessoa que tiver conhecimento em todos os pilares do WCM consegue trabalhar em qualquer área da manufatura. Consegue, por mais que não tenha nunca trabalhado com o WCM, ela consegue ir numa entrevista e conversar de igual para igual com qualquer pessoa. Seja pessoa da qualidade, seja uma pessoa da RH, seja uma pessoa de segurança do trabalho, seja da engenharia de processos, engenharia de desenvolvimento do produto, seja qualquer engenharia de logística, qualquer área ela consegue trabalhar.
Então é isso que o WCM faz. Então passando rapidamente aqui, olha, quer trabalhar com Lean, o WCM tem. Quer trabalhar com qualidade, o WCM tem. Quer trabalhar com gestão de projeto, o WCM tem. Gestão de produtos, de equipamentos, o WCM tem. Gestão de manutenção, o pessoal da manutenção tem. Quero trabalhar na manutenção autônoma ou mais próximo dos operadores, tem também engenharia do processo, WO. Quero trabalhar com logística, tem aqui o pilar. Quero trabalhar com meio ambiente, tem aqui o pilar. Quero trabalhar com segurança, tem aqui. Então, dificilmente uma pessoa que tenha conhecimento em WCM ficará desempregada no futuro. Então, espero que vocês tenham entendido um pouco a base do que é o WCM e fiquem ligados no canal aí que logo venha próximos conteúdos e as próximas aulas para vocês.